Boa noite aos irmãos. Graças a Deus pela comunhão, pelo tempo que temos de refletir na palavra do Senhor. Vamos orar e depois vamos meditar nessa noite. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá mais uma vez de louvar o Teu santo nome e agora, através da Tua palavra, nos encorajar a fazer a obra que Tu tem determinado para cada salvo em Cristo Jesus, ó Deus, que é propagar o Evangelho por onde quer que nós andemos por esse mundo. Ajuda-nos a cumprir a missão que Tu tem nos dado para a honra, glória e exaltação do Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Êxodo capítulo 3, versos 18 a 19. Êxodo 3, 18 a 19, diz assim a palavra do Senhor: E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. A missão a cumprir. Uma mensagem aqui no Antigo Testamento, mas creio que seja oportuna para o mês de missões, para a promessa de fé que nós estamos renovando. Nós, como salvos em Cristo Jesus, assim como Moisés tinha uma missão, nós temos uma missão a cumprir. Deus é quem designou a Moisés a missão, que nós vamos ver, e a nós também como salvos em Cristo Jesus. Não é só uma exortação, porque é uma renovação da promessa de fé. É uma exortação para que todos os dias das nossas vidas, enquanto estivermos aqui como salvos, nós não percamos de vista a missão que Deus nos deu para a nossa jornada. Moisés foi um homem escolhido por Deus para livrar o povo de Israel da servidão do Egito, trazer salvação ao povo. Deus o escolheu para ser cabeça sobre o seu povo, tirar-nos da terra do Egito e levar para a terra que ele havia prometido a Abrão, depois a Isaac, a Jacó, terra que mana leite e mel. Lá em Êxodo 12, de 1 a 3, a promessa foi feita a Abraão. Então ele era o responsável para ser esse instrumento na mão de Deus de libertar o povo. Também ele é o mediador da aliança abrâmica para a lei. Ele foi que introduziu a lei, depois Deus deu a lei através de Moisés. Então, no início do capítulo 1 de Êxodo, no início do livro, narra que José já era morto e Faraó, que dominava o Egito, dominava aquela parte do mundo, ele impunha seus projetos de construção sobre os povos e escravizava o povo de Deus, o povo de Israel. Deus abençoou de tal forma os israelitas que habitavam no meio dos egípcios, que eles se multiplicaram em número tão grande, que aquilo trouxe pavor a Faraó, rei do Egito. Êxodo 1:22, Faraó ordenou que todo macho nascido dentre os israelitas ali no Egito deveria ser morto. Deveria ser preservada só as mulheres. Para quê? Para que reduzisse o povo. Ele queria que o povo não aumentasse. E em Êxodo 2 narra que a mãe de Moisés, com medo do que poderia acontecer com Moisés, seu filho, colocou ele numa cesta com betume, protegida, e largou no rio. E aquela cesta, controlada pela irmã de Moisés, chegou nas mãos da filha de Faraó, que adotou a Moisés. E Moisés foi criado durante 40 anos como filho da filha de Faraó, no Egito, aprendendo a cultura egípcia, a língua egípcia e todo o modo de vida egípcio. Ao findar esses 40 anos, Moisés atentou para o sofrimento de seu povo e viu um egípcio agredindo um israelita. E ele tomou parte e matou aquele egípcio. Êxodo 2:11 fala sobre isso.
ele interveio protegendo o seu irmão. Logo após, numa discussão entre dois israelitas, ele tentou ser o juiz e tentou apartar aquela briga. E um dos israelitas disse: quem te pôs por juiz entre nós? Queres fazer-me a mim como fez, ou seja, matar-me como tu matou o egípcio ontem? Eles viram. Então foi descoberto. Aquele mal que Moisés havia feito foi descoberto. Êxodo 2,14 narra sobre isso. E Moisés precisou fugir do Egito. E foi habitar no deserto. E lá ele conheceu Zípora. A mulher com quem ele se casou era filha de Jetro, também conhecido como Reuel. E ele viveu 40 anos, Deus preparando ele para a missão que Deus chamou aqui no capítulo 3. Então, ele viveu nesse período afastado do seu povo, mas Deus preparando ele para a missão de libertar os israelitas. Então, quando nós começamos aqui no capítulo 3, nós vemos que Deus se lembrou do povo e ele viu as cargas que o povo sofria. E ele chama a Moisés lá do deserto para que voltasse ao Egito e pudesse cumprir o propósito de Deus para o povo, que era a libertação. Então, Deus é quem chamou ele. Não é possível aqui, fazendo um parênteses, irmãos, determinar o número exato de faraós que reinaram no Egito, lá da época em que José foi o segundo depois daquele faraó, onde ele identificou aquela fome e ele sustentou o povo egípcio, enriqueceu faraó naquela época, porque ele tomou uma parte daquilo que produzia e depois tomou as propriedades, tomou o gado, tomou tudo e enriqueceu o Egito. Então, daquela época até Moisés, não se sabe quantos faraós, quantas dinastias de faraós ocuparam o Egito. Mas nós sabemos que José foi governante, ele foi abençoado. Então, o povo de Israel já vinha sendo abençoado, então, lá desde José, para o propósito de Deus, para que crescesse diante dos povos, para que Deus pudesse ser exaltado. Êxodo 1:8, nós temos o faraó que levantou e não conhecera José aqui, Êxodo 1:8, e que começou a escravizar o povo de Deus, começou a colocar cargas sobre o povo de Deus, depois subjugando a servidão. Depois nós temos o faraó da filha que adotou o Moisés como filho dela. Nós temos esse faraó. E depois desse que ele morreu, lá fala em Êxodo 22:23, que morreu e o povo suspirava ainda pela servidão ali no Egito. E Moisés foi chamado, então, irmãos, a partir desse momento, para libertar o povo. Por que ele pôde voltar para o Egito? Porque o Senhor fala para ele, Êxodo 4:19, disse também o Senhor a Moisés e Midian: vai e volta para o Egito, porque todos que buscavam a tua alma morreram. Então, naquela época, quando tu estava jurado de morte, se aquele dominante morria, a pessoa ficava livre, tinha liberdade para voltar à terra e voltar à sua vida normal. Então, volta, porque eles não têm mais poder sobre ti, porque já foi eliminado todos aqueles que buscavam a tua vida. E aqui em Êxodo 3:10, Deus chama: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o povo de Israel do Egito. Êxodo 5:1 também. Foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa para mim no deserto. Então, nós temos aqui um desafio, irmãos, para nos espelharmos em Moisés, seguir os passos de Moisés, que cumpriu a missão que Deus colocou para ele. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deu a missão. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Nós somos responsáveis em levar a palavra. Assim como Moisés levou a palavra de Deus, deixa o meu povo sair do Egito, é a palavra de Deus, ele levou a Faraó, nós temos que levar a palavra de Deus, que Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer
pelo homem pecador e que o homem precisa se reconciliar com o Senhor. Então essa é a nossa missão a cumprir. Deus nos salvou, nos chamou em Jesus Cristo e nos deu a missão para anunciar o Evangelho. Marcos 16:15, ide e pregai. Mateus 28:19, ide e pregai o Evangelho. Essa é a missão. O verbo no present perfect continuous, no inglês, a forma verbal dele, ele expressa algo que começou no passado, né, irmã? Começou no passado, o presente contínuo no inglês, algo que começou no passado e que continua sendo feito no presente. Deus nos salvou no passado, Ele não está nos salvando no presente, mas Ele está nos mantendo aqui, vivos, para que nós no presente possamos levar a palavra de Deus. Nós não podemos descansar, irmãos. Nós somos responsáveis em falar, em pregar a palavra de Deus. Então nós vamos ver, Moisés cumpriu a missão dada por Deus, depois que Deus o preparou. Deus nos preparou dia a dia, quando nós abrimos a sua palavra. Deus nos prepara dia a dia, quando nós buscamos a presença dEle. Não foram os 40 anos que Moisés ficou no Egito, mas desde que eu fui salvo, quanto tempo eu tenho de salvação? Será que eu não estou suficientemente preparado para a missão? E qual é a missão? Falar. Primeiro, Moisés então cumpriu a missão de Deus, ele foi falar a Faraó. Versículo 18, irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-ás: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor. Então Moisés falou a palavra de Deus, deixa o povo de Deus ir. Deus comissionou. Então deve ser um desafio, irmãos, para a nossa vida. Moisés até disse que era pesado de língua, Deus deu Arão para ajudá-lo, mas ele de maneira nenhuma deixou a responsabilidade de falar a Faraó. Ele foi e falou. A vontade de Deus, irmãos, é que nós, tendo vidas consagradas, e Moisés ficou aquele tempo no Egito, no deserto, longe do Egito, sendo preparado, tendo uma vida consagrada para poder fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Temos que ter um tempo necessário para que tudo aquilo que não pode prejudicar na nossa vida, que não interessa para o Evangelho, possa ser deixado de lado para que nós possamos propagar a palavra do Senhor. Mas alguém dirá, mas eu tenho um emprego, eu tenho meus estudos. É tudo conversa fiada, é tudo desculpa. Porque tu não te planeja, porque tu não te prepara para melhor servir a Deus. Porque teu coração está nas coisas do mundo. Não está no chamado de Deus, porque se tu é salvo, tu tem um chamado principal. Ide e pregai, não é só para mim, é para todos nós, irmãos. E nós não podemos dar de costa para isso. É a nossa responsabilidade. Moisés foi e falou a Faraó, deixa o povo ir, porque Deus quer que sirvamos dessa forma. Aqui no Egito, aqui no mundo, não dá para nós servirmos. Nós precisamos servir de forma com que agrade a Deus. Então o emprego, o teu relacionamento, tudo isso não pode te impedir. Lá deve ser o local onde tu vai falar do Evangelho, com teus vizinhos, com a tua família, aonde tu estás. Lá é o local de falar. A nossa vida deve estar organizada, então, irmãos, de forma a que nós tenhamos um tempo especial para Deus e as outras coisas ficar em segundo plano. Mais uma vez digo, não é um camarada que já está no final da vida que está falando isso. Já dei o testemunho aqui. Eu fazia isso desde quando eu fui salvo e desde quando eu trabalhava e eu vi que eu deveria servir a Deus aonde Deus me colocava para servir. Não dava desculpa, não sou melhor do que ninguém, mas eu fazia por onde? Para que as pessoas pudessem ver que eu estava lá trabalhando com eles. E lembra, eu disse para os irmãos, trabalhei numa indústria de bebidas, que tinha uma parte que não interessava a Deus, mas lá eu dei testemunho de como eu podia viver e servir a Deus e pregar o Evangelho sem me contaminar com aquelas coisas. Mas isso, tu precisa se organizar, ter uma vida onde Deus domine tua mente, teu coração, teus pensamentos, para que tu tenha esse objetivo de falar para as pessoas. Foi o que Moisés fez. Ele deixou as riquezas. Filho da filha de Faraó, não me interessa, porque o opróbio por Jesus Cristo, conforme fala em Mateus 11, era muito maior na vida dele. Ele tinha isso em mente.
Então, irmãos, deve ser um desafio para as nossas vidas. Não dê desculpa. Lá naquele local que talvez tu dê desculpa, seja o local que tu vai dar a glória a Deus com a tua vida, falando de Jesus Cristo. Lucas 8,39, depois do Senhor salvar aquele endemoniado daqueles demônios, ele quis seguir a Jesus, ele disse, o que ele falou? Não, vai e fala quão grandes coisas Deus tem feito. E ele voltou e falou e pregou a palavra do Senhor. Vai e fala. Atos 14:27, o evangelho é pregado por Paulo em Icônia, Listra, Derbe. Ele era perseguido, mas ele estava lá pregando o evangelho. Ele não deixou para trás a responsabilidade, mesmo sabendo que poderia ser morto. Ah, porque era Paulo, porque era um missionário, não tem nada a ver. Ele era um salvo em Cristo Jesus que tinha em mente aquilo que Cristo fez por ele e o que ele deveria fazer pelo evangelho, que era muito mais importante do que ser Paulo, o grande Paulo, o missionário. Ele nunca se gabou disso. E também lá em Atos 15:4, Paulo e Barnabé anunciaram em Jerusalém quão grandes coisas Deus fez por eles. É isso que nós devemos falar, irmãos. É simples. Se tu acha que tu não está preparado para ser desculpa, é conversa fiada. Faz. O pastor Roger dizia, o que eu era, o que Deus fez e o que eu sou. Simplesmente isso. Qual a minha esperança? Não é mais nesse mundo. Por quê? Porque eu estou de passagem por esse mundo. Moisés teve essa tarefa bem clara, apresente sua vida, falar a Faraó. Vamos caminhar com Moisés, irmãos. Além de falar, Deus disse, quando deu a missão, olha lá, em segundo aspecto, superar a resistência, versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Ó Moisés, tu vai fazer a minha vontade, mas ele não vai deixar o povo ir. Mas como assim, Deus? Como assim? Tu me pede para mim te servir e diz que eu vou ter dificuldade. É assim a vida cristã, irmãos. Deus não nos salvou para ficar no mar de rosas, num berço esplêndido. Nós devemos trabalhar pelo evangelho. E nós sabemos que teremos resistência, teremos pessoas que não vão querer, mas nós devemos pregar o evangelho. A resistência não deixará ir, mas Deus deu a missão. Porque eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando Ele nos dá uma responsabilidade, Ele dá a sua presença para que, através das dificuldades, das circunstâncias adversas, nós possamos fazer aquilo que Ele nos deu como missão, pregar a palavra do Senhor. Então, versículo 10 do nosso capítulo fala que vem agora, pois, e enviarei a Faraó. Deus ordenou. E quando Deus ordena, irmãos, Ele está conosco. Ele não vai nos deixar mal. Por pior que seja a circunstância, o inimigo não vai prevalecer. Porque eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade de Deus, determinado a executar a vontade de Deus. Quando nós encontramos dificuldades, nós não podemos desmorecer, porque as pessoas estão olhando para as nossas vidas. E isso vai ser um tropeço para o testemunho do Evangelho. Então nós precisamos ser fortes. O que Deus disse para Josué quando ele assumiu lá, tem 3 ou 4 versículos no capítulo 1 de Josué, ser forte, ser forte, ser forte. E é isso que o cristão precisa fazer, o salvo em Cristo Jesus, ser forte para levar a palavra de Deus, não desanimar. Ah, mas tem dificuldade? Tem, Deus falou, Ele não vai te deixar ir, mas vai lá e fala. Porque não é nós que trabalhamos no coração das pessoas, irmãos. É Deus que faz a obra. E nós vamos ver isso mais adiante. Eu sei que vai ter problema, mas eu estou te chamando para fazer a obra, Davi. Deus sabe tudo, irmãos, porque Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele sabe como a nossa vida vai se desenrolar e como vai terminar. E nós devemos confiar se nós realmente cremos que Ele tem poder para nos proteger e dar conforto. Êxodo 6:12, Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, olha só, eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, Faraó vai me ouvir? Também eu sou incircunciso de lábios. Isso aqui foi um tropeço dele, mas ele fez a vontade de Deus. Quem é Faraó? Para que eu vá me apresentar. Não importa quem seja, irmãos, dê o testemunho. Porque talvez tu seja a pessoa naquele momento única que pode levar o evangelho para aquela pessoa, por mais poder que ela tenha, por mais cargo que ela tenha.
Deus vai te usar ali naquele local. Um homem que não ouvia era Faraó. Ele não vai te ouvir, eu sei disso, Deus sabia, mas vai lá e fala para ele. Um homem que não vai dar bola para aquilo que tu vai dizer. Não aceitou a proposta de Israel, de Moisés, para o Egito, nem para a vida dele e nem para a vida de Moisés. Ele não queria saber do Deus. Olha lá, Êxodo 5:2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor para que eu ouça aquilo que tu está dizendo e que eu deixe Israel servir a ele? Quem é o Senhor? Eu não conheço ele, nem tão pouco eu vou te deixar ir, nem o teu povo. E Deus sabia disso, mas Deus disse: vai lá e fala para esse homem. Será que é diferente nos nossos dias, irmãos? Quando nós anunciamos a palavra de Deus? Será que as pessoas estão tão abertas para o Evangelho a todo momento? Não é diferente, irmãos. Talvez seja até pior, porque ali nós estamos falando de um homem, mas hoje, qualquer pessoa, quando tu dá um folheto, a maioria não quer saber, ou vai falar de Cristo. Não me fala de Deus, eu já tenho o meu Deus, eu já tenho a minha religião. Mas Deus diz: eu sou contigo, versículo 12, certamente eu serei contigo, Êxodo 3:12. Deus está conosco. Ezequiel 2:5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Hão de saber que há um profeta no meio deles. Então o profeta, o servo de Deus, o homem, a mulher de Deus, precisa ter em mente isso. Ele não tem escolha. O homem de Deus e a mulher de Deus têm o direito e o dever de obedecer. Nós não temos escolha, irmãos. Nós temos o dever e o direito de obedecer. Não podemos questionar a Deus: quem sou eu? Como fez Moisés aqui. Quem sou eu? Mas Moisés foi. Muitas vezes nós questionamos a Deus e não vamos. Não damos um folheto, não testemunhamos. Se ouvirem e atenderem, amém. Se não ouvirem e não atenderem, isso não é um problema nosso. Quer ouçam, quer não ouçam. Por quê? 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom cheiro. Nós, nos que se salvam e nos que se perdem. Ou seja, tu anunciou a palavra de Deus, tu fez a tua parte. Aos olhos de Deus é um aroma suave o nosso testemunho. Se eles vão ser salvos ou não, não importa para nós. Importa para eles e depois com Deus. Eles vão resolver. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte. Vão para o inferno, se não aceitarem. Mas se aceitarem, cheiro de vida para a vida. Nós não sabemos quem vai ser salvo. Nós sabemos, sim, que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de testemunhar as pessoas, mesmo diante das resistências. Ah, mas a pessoa não quer ouvir. Desculpa, porque não quer servir ao Senhor. E a palavra de Deus fala que isso é pecado, porque se tu acha que aquela pessoa não vai te ouvir porque tem o coração duro ou porque não quer saber de Deus, tu, se não fizer a tua parte, também vai demonstrar a mesma dureza de coração, porque não está ouvindo a palavra de Deus para aquilo que Deus te enviou a fazer, que é pregar o Evangelho. Como salvo, não seja um rebelde, irmãos. Não seja um rebelde. E aqui, irmãos, depois nós temos como até processar com a pessoa que deveria ser levado com uma ou duas testemunhas, porque não estou testemunhando, para que pudesse dizer porque não está testemunhando, conforme Mateus 18, para que depois pudesse até ser excluído da comunhão. Imagina se fizesse isso comigo, porque eu não quero pregar o Evangelho. Isso é dureza de coração. É falta de amor ao próximo que não tem Jesus Cristo como Salvador e que tu deve pregar, tu deve viver uma vida santa e digna para que ele possa conhecer a salvação em Cristo Jesus. Somos passíveis de repreensão por parte de Deus e por parte da igreja local pela nossa ineficácia em cumprir o ID do Senhor. Vamos colocar no estatuto da igreja isso, quem não fizer para ser repreendido? Não, não vamos. Mas nós devemos ter consciência, irmãos, dessa responsabilidade, que é um pecado tão grande como aquele pecado que nós dizemos que não queremos fazer, porque o meu coração está duro. Não é simplesmente porque eu estou dando desculpa, a dureza do meu coração.
Cristo deu, então, irmãos, essa responsabilidade. E se nós temos problema, talvez na minha vida, porque eu não quero testemunhar, os irmãos que são espirituais têm que vir em mim e conversar comigo e me incentivar, me ajudar para que eu possa fazer a minha parte junto com tu que está fazendo. É a palavra de Deus que nos mostra. Então, as dificuldades, as resistências existem, mas muitas vezes elas são dentro do crente que coloca esses empecilhos. Pela negligência, pela falta de vontade de proclamar, de falar da palavra de Deus. Uma segunda resistência, na parte final do versículo 19, ele não deixará ir, nem ainda com mão forte. Deus dá a missão, coração duro, mas ele fala, nem ainda por mão forte. Êxodo 4, 21, Êxodo 7, 13 e 14, 4 fala desse endurecimento do coração de Faraó. Coração duro. Êxodo 8, 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então Moisés ia e voltava, falava a Faraó, e Faraó continuava com o coração duro. Nós sabemos que, em parte, Deus endureceu o coração de Faraó. E nós vamos ver já o motivo pelo qual ele endureceu. Mas nós não podemos negligenciar. Continuou duro, não importa. Deus disse, vai lá. Porque a mão forte vai sobrepor o coração duro. A mão forte de Deus. Então Deus deu corda para Faraó para que com a mão forte Deus pudesse agir sobre aquele povo. Devemos avançar, irmãos. Devemos cumprir a vontade de Deus, pregar o Evangelho a todos aqueles com quem nos relacionamos. Deus sabe que nós muitas vezes somos limitados, mas não coloque limite no poder de Deus quando Ele usa um vaso fraco para fazer as coisas que vão trazer glória a Ele. Faraó não vai ouvir, mas a mão forte do Senhor vai dar vitória. E como Deus dá vitória com a mão forte. Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha? A mão forte do Senhor vai trabalhar naquele coração, irmãos. E aí Ele tem poder, mão forte para vencer as dificuldades, vencer o coração duro. A presença do Senhor todos os dias conosco nos garante que Ele está agindo sobre essas vidas que rejeitam a palavra de Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então que nós possamos ser vencedores em Cristo Jesus, porque a diferença entre o fracasso e a vitória, muitas vezes nós é que estabelecemos, por causa da nossa falta de perseverança e de fé. Porque para Deus sempre vai ser vitória. Nos que se salvam e nos que se perdem. Porque não cabe a nós definir quem vai ser salvo. Fale a palavra de Deus. Então Deus, vendo o problema, apresentou a solução, mão forte, porque Ele tem poder. Nós não podemos achar que na nossa sabedoria, no nosso entendimento, nós vamos vencer toda e qualquer barreira. Deus é que vai fazer o poder. Por isso que depender do Senhor na oração, quando tu semeia a boa semente, para que Deus possa fazer a obra, sabemos que muitas vão cair em um coração que vai ser recebido prontamente, mas outras em coração à beira do caminho, um coração duro. Mas Deus pode, tem poder para fazer quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Êxodo 13, 16. E será sinal sobre a tua mão e por frontais em teus olhos, porque o Senhor nos tirou da terra do Egito com mão forte. Deus tirou o povo de lá com o poder da sua mão. Então esse é a solução para as dificuldades. Desde o início da nossa caminhada até a jornada nossa de estarmos na presença de Deus, a mão forte de Deus, Ele estabeleceu para estar conosco, irmãos, para nos auxiliar, para nos dar vitória. Lembre disso, mão forte. Mesmo que a pessoa não queira, mesmo que a pessoa
deboche, mesmo que a pessoa coloque dificuldade sobre aquilo que tu está falando sobre o Evangelho, porque tem um coração endurecido, entregue a palavra do Senhor. Então Moisés teve bem clara a sua tarefa. Quando nós temos clara a tarefa de pregar o Evangelho, nós vamos cumprir a missão, a despeito dos problemas, a despeito da dureza de coração. E por último, Deus vai se manifestar, versículo 20, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles. Depois os deixará ir. Mostrarei todas as minhas maravilhas, foi o que Deus falou para Moisés e Arão. Êxodo 3, então, irmãos, é importantíssimo na vida do crente, como desafio para entender que Deus tem esse poder. Ele é perfeitamente poderoso para cumprir a sua vontade. Livrou o povo e destruiu, porque ele havia prometido dar a terra ao povo de Deus. E eles estavam num momento de dificuldade, escravidão, clamando a Deus. E Deus ouviu a voz e usou esse homem. Deus lançou aquelas 10 pragas. Moisés apresentava diante de Faraó, lançava a primeira praga, Faraó se arrependia. Lançava a segunda, Faraó se arrependia, lançou. E foi assim até a 10ª praga. Faraó se arrependendo. Mas Deus, em meio às pragas, ele manifestou o seu poder, manifestou a sua mão forte. Êxodo 9, 13 a 16. Então disse o Senhor a Moisés: levanta pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, coração duro, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro Deus como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido a mão para ferir a ti e o teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus recebeu glória com tudo aquilo que Moisés apresentou para Faraó. Depois das pragas, Deus livrou o povo lá daquela servidão. E o Senhor disse a Moisés: ainda essa praga do primogênito, ele tem um coração duro, mas a minha mão forte vai dar vitória. E quando mandou a praga que matou todos os primogênitos, Deus recebeu glória. E o povo foi liberto do Egito. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa, vos lançará daqui. Êxodo 11, 1. Então, veja que Deus preparou todo o caminho para que depois pudesse o povo sair. Moisés foi, falou, Moisés teve os problemas, teve as dificuldades. Moisés viu o coração duro de Faraó e Deus recebeu glória. Por isso que depois vos deixará ir, para que Deus manifestasse que Ele é Deus sobre toda aquela terra, com aquelas pragas. Deus mostrou a sua glória. Depois vai ir o povo. Êxodo 11, 1, Êxodo 9, 15 e 16. Deus recebeu glória. Por isso que nós devemos ser desafiados, irmãos, que diante das circunstâncias adversas, mantenha-se firme, porque Deus, nesse tempo, está agindo e está recebendo a glória devida. Nós não sabemos quando a pessoa poderá ser convertida, mas não nos interessa, mantenha-se firme. No caso de Faraó, ele rejeitou completamente a palavra de Deus, ainda que alguns servos de Faraó, quando aquelas pragas eram manifestas, eles recolheram o gado, eles foram salvos daqueles problemas, porque creram no Deus de Israel. E é assim em nosso meio, como Deus cumpre a sua vontade. Depois, quando? No meu tempo, porque eu preciso receber glória, não é do nosso jeito. Como será o arrebatamento, irmãos?
Assim como o relâmpago sai do Oriente e se coloca no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O retorno de Jesus Cristo pode acontecer hoje. Ele vai arrebatar a sua igreja e toda a sua igreja vai estar no céu se encontrando com o Salvador. Quem verá? Só os salvos, quando Cristo arrebatar a sua igreja. E lá em Mateus 24, 29 a 31, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os recolhidos deste 4 ventos, de uma outra extremidade da terra. Falando aqui da segunda vinda do Salvador, logo depois da tribulação, aonde todos os homens verão. Na primeira aparição, só a igreja será arrebatada. Mas depois da tribulação, depois do Senhor manifestar a sua glória, ele voltará e levará o seu povo, o povo de Israel, cumprindo Daniel 7, 13 e 14, referência a isso, e será um tempo especial para Israel e será um tempo especial para todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Salvador. Vão experimentar a purificação sob a liderança do Messias, no caso aqui de Israel. Mas Deus diz que isso será depois. Primeiro vai, prega para o israelita, prega a palavra de Deus para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, vai, diz que eles precisam de arrependimento, para que depois eu possa voltar, levar a minha igreja, acertar minhas contas com o povo de Israel, né? Mas primeiro prega a palavra, logo depois da aflição daqueles dias. Mas primeiro prega. O Filho do Homem precisa então, irmãos, nos usar para que nós possamos manifestar que Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E que nós devemos, como salvos, propagar o Evangelho. Mas primeiro, nós devemos fazer a nossa parte. Moisés precisou o tempo para crescer no entendimento do Senhor. Ele foi retirado à parte, lá para aquele deserto. Ele amadureceu, ele se humilhou. Talvez seja o nosso caso. Não tenhamos intrepidez, coragem de pregar o Evangelho, por quê? Porque nós não queremos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para nos usar. Moisés se humilhou. Ele trocou as coisas passageiras desse mundo pela glória de Deus. Livrou aquele povo, também com o coração duro, mas Deus ainda cumpriu o seu propósito, livrou aquele povo da servidão para que Deus pudesse receber a glória devida. E durante o tempo que ele aprendeu, tudo que ele aprendeu ele colocou em prática. Ele vacilou em alguns momentos, vacilou assim como nós vacilamos, irmãos. Mas nós não podemos perder o objetivo de anunciar a palavra do Senhor. Se tu acha que falta preparo, te dispõe a se preparar melhor. Se tu acha que com o que tu tem de bagagem, né, as pessoas não vão te ouvir, o pastor colocou no grupo da igreja aquelas 7 imagens, né, a respeito das desculpas que as pessoas dão, que estão cansadas, agora eu não quero pensar em Deus, estou ocupado demais com o meu trabalho, com as minhas coisas, não quero. Vão ser desculpa que as pessoas vão dar, irmãos. Nós temos resposta para tudo isso na palavra de Deus, temos versículos que nós podemos mostrar para as pessoas que elas precisam mudar o seu pensamento a respeito da vida que vivem, porque amanhã poderá ser tarde demais. O dia que forem sepultados, passou o tempo deles conhecer Jesus Cristo como Salvador. O tempo é agora e nós somos esse instrumento de propagar o Evangelho. Temos a responsabilidade com missões fora do nosso alcance. Nós temos em Portugal, temos na Argentina, temos no Chile, temos aqui no Brasil, em vários outros locais que nós sustentamos. Sim, é importante, mas não coloque isso só como o propósito principal para a tua vida e lave as mãos. Não, faça a tua parte também, pregando o Evangelho, faça a tua parte orando pelos missionários, orando por esses que tu tem evangelizado, para que seja completo o pacote ao qual nós estamos envolvidos no ministério. Lembra,
dever e obrigação de obedecer, irmãos. O crente não tem outra saída, senão ele está negligenciando aquilo que Deus deu como responsabilidade. Moisés, no Velho Testamento, foi um tipo de Jesus Cristo. Ele salvou o povo daquela escravidão, apontando para Jesus Cristo que viria para um dia salvar todo o pecador, porque o pecador é escravo do pecado, escravo de uma vida que não agrada a Deus. Por quê? Porque ele vive pelos seus prazeres, e se ele não tiver alguém que alerte ele, que possa ser um contraponto na vida deles para mostrar que há um Deus sobre tudo isso, coisa que Faraó não aceitou, e que ele precisa crer em Jesus Cristo como Salvador, não vai ser Satanás que vai pregar o Evangelho. Não vai ser uma pessoa que não crê em Jesus Cristo que vai pregar o Evangelho. É cada um de nós, irmãos, a nossa responsabilidade. Então é importante nós renovarmos a nossa promessa de fé. É importante orarmos pelos nossos missionários. Mas eu creio que é muito mais importante começar por nós o trabalho de evangelizar as pessoas. Disponha um tempo na tua agenda, no teu dia, seja para evangelizar, seja para orar por alguém que tu tenha dado um folheto e tenha evangelizado. Então, como salvos, Deus nos manda anunciar, falar, sustentar missões, não importa quais sejam as dificuldades. Mesmo que tu seja limitado, mesmo que, como o pastor falou, que tu dê R$2 só de oferta, é importante contribuir. É difícil, mas para Deus nada é impossível. Não endureça o teu coração para a palavra do Senhor. Lance a tua vida nas mãos do Senhor e contemple aquilo que Ele pode fazer contigo e comigo para a honra e glória e exaltação do Evangelho. E aquele que não crê em Cristo como Salvador, talvez esteja presente nessa noite ou está nos acompanhando pela rede social. Meu apelo é para que tu possa conhecer esse Deus que Moisés apresentou a Faraó, que ele rejeitou porque teve um coração duro. Talvez tu tenha um coração endurecido para Deus. Com Deus não se brinca. Ele tem mão forte para trabalhar na tua vida. Nosso apelo é que tu possa aceitar o amor de Cristo na cruz pelos teus pecados, o sangue que Ele derramou para te salvar. Esse evangelho que nós pregamos. Receba Ele como Salvador, nos procure e nós te mostraremos na palavra de Deus como também tu pode manifestar Jesus Cristo como Salvador e fazer parte do povo de Deus, porque o dia que partir desse mundo não são as tuas obras que te salvam, mas sim o sangue de Cristo. Nos procure que nós te mostraremos. Que Deus, com a sua palavra, irmãos, possa continuar nos usando, nos guardando nesse mundo mau, para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo como Salvador, seja através da nossa vida, através desses missionários que nós sustentamos, né? E também com a oração que nós participamos diante de Deus para sustento desses missionários na oração e também com os folhetos, com o testemunho que nós deixamos. Amém? Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque Tu nos dá essa responsabilidade de proclamarmos a salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos a sermos fiéis, que o nosso coração não venha se endurecer, achando que é no nosso poder que nós vamos fazer a obra, mas no poder da Tua palavra, que nós possamos depender e confiarmos, ó Deus, que Tu estás conosco e nos abrindo as portas e usando o Teu Espírito para convencer as pessoas, ó Deus, do pecado, do juízo, para que possam, antes de partir desse mundo, aceitar Cristo como Salvador. Obrigado pelos nossos missionários, pela fidelidade de cada irmão que tem sustentado. Abençoe que, mesmo que tenham dificuldades no campo missionário, Tu possa estar abençoando, guardando cada um dos Teus servos, suas famílias, e também usando os pastores nas igrejas, em especial a nossa igreja, pastor Wesley, a família, que Tu possa continuar encorajando ele, dando sabedoria e entendimento para que a Tua palavra possa ser propagada e que almas possam chegar e aceitar a Tua salvação, Deus. Usa-nos até o dia glorioso de estarmos na Tua presença, Deus, que não venhamos a pecar contra Ti e que possamos, em comunhão com os irmãos, fazer a obra que Tu nos deixou. Perdoa os nossos pecados, nos guarda, nos leva com a Tua graça e a Tua proteção. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.